Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Henrique Silva, do PCdoB. Vamos discutir aqui a situação dos jornalistas. Hoje vamos falar dos jornalistas que estão com uma campanha salarial em andamento e, sobretudo, também de valorização da profissão. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo novamente. Tudo bem, Fábio. É um prazer estar aqui novamente de frente com a lei e tratar desse tema tão importante que é a questão dos jornalistas. Vereador, até pode parecer que nós estamos aqui advogando em causa própria, mas não é bem isso, porque recentemente no plenário foi aprovada uma moção de apoio assinada pelo senhor e pelo vereador Felipe Grêmio-Mayer do PMDB, mas que todo o plenário acolheu, e para que as pessoas entendam, a moção, depois de aprovada, se torna um posicionamento de toda a Câmara Municipal de Caxias do Sul com relação a esse tema dos jornalistas. Nesse caso é um apoio, então, a que haja uma valorização e por parte do sindicato patronal, percentuais maiores no sentido do piso dos jornalistas no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor tem avaliado toda essa movimentação, os vereadores de modo geral que se familiarizaram com esse assunto? Acho que a moção ela foi apresentada, a moção 73/2013, assinada por mim e pelo vereador Felipe Grêmio-Mayer, e ela vem nesse debate que a casa já vem fazendo há um certo tempo. A moção ela só vem, de fato, trazer esse posicionamento político. Eu acho que foi importante o debate que essa casa fez, né, em prol da moção apresentada, porque nós tivemos a oportunidade também, né, de abrir um espaço da tribuna dessa casa no mesmo dia da votação da moção, para que o presidente, o Milton Simas, tivesse usando a tribuna para poder trazer aqui um pouco da realidade e da dificuldade que eles estão passando nesse processo de negociação. E não é uma realidade dessa negociação, né? São 5 anos já que o sindicato vem trazendo, né, para que as pessoas tenham esse conhecimento, que é uma categoria que tem um papel importante, porque é uma categoria que ela procura, né, buscar a realidade dos fatos, procura transformar geralmente essa realidade dos fatos, né, em matéria jornalística, seja ela na TV, seja ela no jornal, seja ela no rádio. Então, assim, hoje, o que tem? Esses mesmos jornalistas que muitas vezes acabam fazendo coberturas de greves, cobertura de fatos importantes no nosso estado, é os mesmos que não são reconhecidos e não são valorizados pela sua profissão. Então nós entendemos, né, que a moção ela vinha ao encontro da valorização desse setor, né, nesse sentido que a moção então foi construída, para poder fazer esse debate junto à casa e que a casa, de fato, se posicionasse, né, pela valorização dessa categoria tão importante que é a categoria dos jornalistas. Vereador, como foi colocado naquela oportunidade, faz 5 anos que os jornalistas não têm ganho real no seu piso, para que as pessoas entendam em termos de valores, e é sempre um motivo de riso entre os profissionais, que o cidadão comum acha, bom, aquele sujeito aparece na televisão, então ele deve ganhar uma fortuna por causa disso. E não é o que acontece. O piso hoje, na capital, está a pouco mais de R$ 1.600 e no interior, R$ 1.400 e poucos reais. Eu conversava naquela oportunidade com o presidente Milton Simas. Eles têm uma ideia de tentar fazer com que a faixa salarial dos jornalistas gaúchos, que é uma das menores do país, se aproximasse dos profissionais jornalistas do Paraná. Então chegasse em 2014 a um piso em torno de 2.200 e de forma progressiva para que em 5 anos se alcançasse uma faixa próxima a 4.000. E é muito difícil, praticamente todas as teses da campanha salarial dos jornalistas foram rejeitadas, praticamente todas as teses, e só acenaram com 1% para o interior e 0% na capital. No máximo, o que se cogita é a correção inflacionária do período. O que o senhor tem sentido em toda essa movimentação? Olha, eu acho que a primeira questão que nós temos que considerar que hoje nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul grandes redes de comunicação, né, redes consolidadas no meio de comunicação
que procuro, né, através da comunicação, valorizar a sua base patrimonial. Então, se nós formos olhar para toda a construção que essas redes tiveram nos últimos anos com base patrimonial, isso não justifica, lucro, né, eles terem um lucro da forma que tiveram, construíram e estão construindo impérios de comunicação no Rio Grande do Sul, e o setor, que todo ele é construído e demandado pelos profissionais, né, de comunicação, jornalistas, né, esses não são valorizados. Esses não têm, porque a database da categoria, ela é uma database onde qual tu procura construir tudo aquilo que é necessário para o segmento. Seja ele na questão efetiva e econômica, nesse caso essa base que tu colocou aqui, que é o piso salarial, né, para o jornalista, que precisa ser construído não somente em percentual, mas sim como um piso de valor. Então eu acho que essa é uma demanda que precisa ser repensada. Então, quando tu trabalha hoje com piso, né, próximo do Paraná de R$ 2.200, né, então tu não está olhando aqui para percentual, tu está olhando para uma realidade já existente. Né, então, acho que isso precisa ser construída. A outra questão que a database procura também desenvolver são questões sociais, né, onde qual é necessário ter avanços no campo social. E uma terceira questão que é importante, que são condições de trabalho. Muitas vezes os jornalistas têm que estar usando a sua própria estrutura para poder dar conta de cobrir as matérias, de estar buscando a informação. Né? E então, às vezes, é necessário tu olhar a database como sendo um todo, né? Além da questão econômica, que essa é a central, mas eu acho que as condições de trabalho e o avanço nos campos sociais também é necessário. Por quê? Porque nós estamos falando de um conjunto de trabalhadores. E o trabalhador ele tem a sua expectativa por si só. Ele precisa ter, e é necessário que ele crie essa expectativa de avanço nesses campos tão importantes para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, eu acho que essa é a questão principal que nós precisamos considerar. Né? Por isso que a moção veio dentro dessa consideração, né, de se posicionar politicamente, mas que traz na sua base do teor dela o reconhecimento dessa política que foi implantada pelo sindicato patronal de 5 anos, simplesmente tem passando a inflação nos salários, como se isso por si só fosse a solução, né, de reconhecer essa categoria dos jornalistas. E uma questão que sempre causa muita dificuldade para todos compreenderem e que vem se arrastando desde 2009, quando de uma forma muito infeliz, o Supremo Tribunal Federal cassou a necessidade do diploma de jornalista para o exercício da profissão. E diga-se de passagem, o curso de jornalismo é um curso caro, porque como ele envolve uma série de práticas, por exemplo, laboratórios de informática, microfones, câmeras, a própria estrutura de estudo técnico de televisão demanda uma estrutura enorme do ponto de vista da universidade, o que encarece, sem dúvida nenhuma, as mensalidades. Desde aquela época, então, há esse debate, se precisa ou não ter diploma. O ministro do STF, Gilmar Mendes, chegou a comparar a função de jornalista com a de um cozinheiro. Segundo ele, bastava você ter algumas noções básicas e um pouco de experiência técnica que exerceria sem maiores problemas. E a gente sabe que não, né? O jornalista ele tem toda uma questão de ética, que isso é muito estudado nos cursos, a parte teórica, metodológica e a técnica, mesmo com a prática, há noções fundamentais que só o curso superior pode colocar. Com a sua convivência com os profissionais, como o senhor tem percebido esse desconforto que há no que tange à necessidade do diploma de jornalista, mas que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a mídia tradicional tem exigido o diploma e não aceitado nos seus quadros profissionais sem essa formação específica. Em Caxias do Sul também temos muito dessa realidade. Eu acho que, Fábio, você apresenta de uma forma já respondida. Né? Por quê? Porque eu acho que essa questão é central. Nós estamos falando de valorização de uma categoria, de um segmento. Eu acho que a primeira falha que ocorreu no passado foi essa questão de abrir, né, e retirar o diploma como sendo, né, um ato importante na contratação.
Eu acho que o diploma ele tem esse significado, ele precisa ser mantido, e por isso que eu acho que a nível nacional está se fazendo, né, já esse entendimento de refazer a reparação do que ocorreu no passado e voltar a exigir o diploma como sendo uma questão de formação nessa área do jornalismo. Então eu acho que primeiro tem que fazer essa correção a nível nacional. E é preciso também, porque o diploma ele te dá a base da representação daquilo que tu fez, né, quanto opção, né? Então assim, tu optou por ser jornalista, tu foi buscar a formação, tu pagou para que tu tivesse aquela formação, então tu precisa ter o reconhecimento, e o reconhecimento parte, né, do diploma, que é onde qual tu tem, né, ele como base da formação e apresentação de tudo aquilo que tu aprendeu e de tudo aquilo que tu construiu naquele período. Então assim, não tem como a gente hoje não exigir, né, que seja solucionado quanto antes essa questão do diploma nesse setor. Porque eu acho que aí começa também essa questão da base, da valorização pela base da representação. E do ponto de vista partidário, vereador, o senhor que é um representante do PCdoB, o senhor e o vereador Rafael Bueno formam a bancada do PCdoB aqui na Câmara de Vereadores. Como é que vocês têm enxergado esse debate em torno da comunicação, no momento em que os partidos também têm se apropriado de uma forma ou outra dessa discussão? Anos atrás houve uma discussão em torno de se deveria ou não haver um conselho que regulasse a profissão de jornalista. O próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, inspirado num debate que tem acontecido na Argentina, de uma lei que regulasse os meios de comunicação. O senhor, como representante do PCdoB, como tem enxergado toda essa discussão em torno da própria regulação dos meios de comunicação? Nós defendemos, o partido defende como marco regulatório essa abertura da comunicação. Eu acho que a democratização da mídia passa pela abertura da mídia. Meu partido tem um posicionamento muito claro e muito forte pela democratização da mídia. E nós defendemos isso por entender, né, que nós temos que abrir essa mídia, nós temos que sair dessa questão dos monopólios de mídia que existe no país, né, porque hoje tem muitas mídias alternativas se constituindo, mas que não consegue olhar, né, para a questão, seja ela do mercado, ou seja ela por um posicionamento de estruturação de comunicação, porque fica sempre refém hoje da política implantada no nosso país. Nós temos hoje aí TVs comunitárias, rádios comunitárias, né, várias frentes hoje de organização e que ficam refém, muitas vezes, né, de uma lei que restringe o seu funcionamento. Então eu acho que nós precisamos sim, de fato, ter um marco regulatório, e esse marco regulatório precisa democratizar a mídia, né, e nós defendemos isso como uma política, né, necessária dentro da comunicação no nosso país. É um debate bastante complicado, vereador, e pelo que nós acompanhamos, muitos jornalistas às vezes acabam não concordando com essa... porque a democratização ela vem no sentido também de quebrar os monopólios, né? Por exemplo, agora recentemente na Argentina houve uma determinação lá da Suprema Corte de lá com relação à lei de médios, que eles chamam, que é a lei que regula a mídia, como se tenta fazer aqui, obrigou o próprio grupo Clarim, que corresponderia a uma Globo daqui, por exemplo, a se desfazer de determinadas empresas no sentido de quebrar um pouco esse monopólio. Aqui no Brasil a gente tem o que eles chamam de monopólio até familiar. Uma mesma família concentra rádio, TV, jornal, internet, como o senhor mesmo coloca, para as pessoas que estão, digamos, tentando investir numa mídia comunitária, em algo mais alternativo, sem tanta capacidade de atração de patrocínio, fica difícil, né? Eu acho que a palavra quebrar o monopólio, eu acho que ela é forte para o debate que se faz. Né? Porque o que precisa, de fato, é abrir o monopólio. Né? É tu abrir o espaço para que os demais possam ter acesso. Né? Porque hoje os monopólios não deixam e não permitam, né, com que os demais possam ter acesso dentro da comunicação. Então acho que é isso que nós falamos, em democratização. Porque hoje tu tem a liberdade de expressão. Né? Mas quando tu vai para a liberdade de expressão, que é constituída pelo monopólio, tu vai dizer aquilo que eles querem.
e não aquilo que tu pensa ou aquilo que tu entende que é necessário, né, dizer naquele momento. Então eu acho que quando tu cria mídias alternativas, que tu democratiza a mídia, tu vai trabalhar com de fato essa liberdade de expressão. Então eu acho que isso hoje, né, não é uma quebra de monopólio, mas sim um enfrentamento ao monopólio, né, por um espaço que é necessário, né, para poder trabalhar essa questão de democratização da mídia. Coexistência dos atores, digamos assim, da comunicação. Vereador, o senhor como político, e já vem carreira sindical anteriormente, a se tornar vereador, o senhor é fonte de informação, digamos assim. E eu acho que é uma pergunta interessante, como é que o senhor percebe a diferença e a importância da formação específica do jornalista? Como é que o senhor percebe quando é entrevistado? Há, de fato, uma diferença muito grande quando o senhor vê um profissional formado lhe entrevistando ou algum outro que não tenha, digamos assim, a formação específica? Para quem é fonte de informação, isso fica muito claro? Não tenha dúvida, né? Eu acho que tu falaste antes essa questão do diploma, né? O diploma, ele te dá a base acadêmica que te traduz na questão, né, padrão, né, de trabalho desenvolvido. Então, claro, tu vai criando o teu padrão de trabalho, tu vai criando a tua forma de atuação. Então, assim, se tu pegar hoje essa questão de quem, né, tem o diploma, quem construiu esse padrão, é totalmente diferente, né, daquele jornalista que simplesmente está na área ou no setor, né, por uma questão, muitas vezes, de estar ocupando um espaço, né, que deveria ser um espaço ocupado pelo jornalista formado, e ele está ali, de fato, simplesmente cumprindo uma tarefa, né, e tu vê essa diferença, que é uma diferença gritante, né, porque tu sabe que ele vai estar, né, muitas vezes, buscando a sua formação no desenvolver da atividade. Ele não tem essa bagagem acadêmica tão necessária para o desenvolvimento da atividade de jornalista. Então isso sim, não tenha dúvida, tem uma diferença muito grande. Vereador, estamos chegando ao final do programa, aproveitando que nós tratamos da questão do diploma, só no sentido de atualizar em que pé anda esse debate, nós tivemos a apresentação de propostas de emendas à Constituição, grosso modo chamadas de PEC, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, há alguns meses foi aprovada a PEC de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, no Senado, e ela foi, então, para a Câmara dos Deputados. A proposta de emenda constitucional ela tem que ser votada nas duas casas. Na Câmara dos Deputados já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está numa comissão específica. Foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados só para analisar essa proposta. Para aí depois, então, ela ter que ir ao plenário da Câmara e, em sendo aprovado e não tendo alterações nas duas casas, então é promulgada pelo presidente do Congresso e passa a fazer parte da Constituição novamente o restabelecimento da exigência do diploma. Vereador, eu queria aproveitar que o senhor tocasse algum ponto que nós não tenhamos abordado até aqui, faça suas considerações a respeito dessa importante campanha, mais uma vez falamos, que o Sindicato Jornalista aqui no Rio Grande do Sul tem usado a nomenclatura sem jornalista não tem formação, no sentido de valorizar a profissão, a necessidade do diploma e a valorização salarial. Eu quero aqui, né, encerrar dizendo, primeiro, da importância, né, do jornalista, principalmente nessa casa. Eu disse, essa casa é uma casa legislativa que tem o seu papel de divulgação, né, do seu trabalho, né, e o setor de jornalismo dessa casa ele é extremamente importante para poder poder passar, né, tudo que acontece, todas as bases, né, constituída, seja ela dentro de leis, seja ela dentro do debate. Então, primeiro, esse reconhecimento pela profissão de jornalista, né, e aí reconhecendo a vocês que estão aqui na casa desenvolvendo essa atividade. Segundo, dizer da importância que foi o posicionamento dessa casa pela moção. Né, um posicionamento político, né, que vai ter uma moção encaminhada, né, não só ao sindicato patronal e ao sindicato de empregados, mas também às centrais sindicais que vão, né, acompanhar e também vão saber que essa casa teve um posicionamento político, né, em prol, né, dos jornalistas. Então eu acho que tudo isso é muito importante nesse momento,
né, que a campanha salarial está em curso. E eu quero encerrar aqui dizendo que eu acho que essa categoria precisa ter valorização. Eu acho que sem valorização do jornalista, né, vai chegar um período que nós, de fato, né, nós não vamos ter o jornalista, né, nesse segmento, nesse setor. Né, porque por mais que ele goste da sua profissão, por mais que ele tenha buscado isso como uma opção de trabalho, né, se ele não tiver valorização, ele vai buscar um outro segmento, uma outra forma de ser valorizado. Então eu acho que é importante a gente construir isso. Precisa valorizar, né, para que a gente possa manter esse canal de informação aberto para dentro de todas as nossas comunidades, para dentro do nosso estado. Mais uma vez quero lhe agradecer então, vereador. Conversamos com o vereador Henrique Silva do PCdoB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.